Olá pessoal, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana, para 11 cidades aqui de uma das regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo e do Brasil. Bom, como sempre fazendo aí um resumo do que aconteceu nessa semana, que começou na segunda-feira, obviamente, dia 15, estamos antecipando um pouquinho o resumo hoje. Quinta-feira, certo? Quinta-feira, porque amanhã, afinal de contas, feriado, quinta-feira, hoje dia 18 de abril de 2019, feriado, final de semana prolongado, pessoal já saindo, muitos nessa quinta-feira para voltar na próxima segunda-feira para trabalhar, mas volta no domingo, certo? Final de semana de Páscoa. Bom, a gente começa esta semana, que obviamente começou no dia 15, que eu disse para você, com um índice positivo, né? Mortes nas rodovias federais caíram 21,7% após a instalação dos radares. Essa é a polêmica, porque Bolsonaro pediu que fossem retirados aí os radares das principais rodovias. São cerca de 8 mil radares que, segundo o próprio Bolsonaro, estavam lá para faturar e não para educar aí os motoristas. Isso vai dar muito pano para manga ainda nessa história, que tem esse índice, que é um índice que a gente não pode deixar para lá, que afinal de contas 21,7% das mortes caíram depois aí da instalação dos radares nas rodovias federais. Bom, o governo aqui do Brasil, principalmente o Ministério da Saúde, estuda rebatizar aí o programa Mais Médicos, aquele que teve médicos cubanos e de outras nacionalidades, mudar de nome para ser mais, ao invés de Mais Médicos, Médicos do Brasil. Médicos do Brasil para o Brasil. Então o governo está estudando rebatizar o programa Mais Médicos para Médicos do Brasil. Por aqui continua também o impasse a respeito aí do preço do óleo diesel aqui no Brasil, que mesmo sendo alto, mesmo sendo caro, ele é em torno de 15% mais barato, acredite se quiser, do preço médio mundial do óleo diesel. E o Planalto e ministros vão discutir aí saída para esse impasse aí do óleo diesel, né? Que a gente teve aquela interferência direta do presidente Bolsonaro com 5,7% que seria aí repassado para as revendas, né? Na última semana. Então, por enquanto, a gente vai falar logo mais na frente que teve aí um reajuste, mas estamos aqui no começo da semana ainda. Bom, invasões de terra caem no Brasil após início da gestão do Bolsonaro. Obviamente, a gente sabe, cadê as fotos aí a respeito do movimento Sem Terra? A gente sabe que as invasões de terras no Brasil caíram após aí a gestão do presidente Bolsonaro, que disse que não vai admitir esse tipo de invasão. Reforma agrária, sim, sem invasão. Com invasão, não tem reforma agrária, né? E a gente tem aí os primeiros índices dizendo que as invasões realmente caíram após aí o início do novo governo do Jair Messias Bolsonaro. Bom, temos aqui alguns impasses também. Tem um vídeo de 43 segundos aproximadamente, onde o presidente Bolsonaro desautoriza a ação do IBAMA contra madeireiras. Não só madeireiras, mas também outras empresas que agem dentro do país, lá nos rincões do Brasil, e muitas ilegalmente, mas muitas também têm aí uma certa autorização. Então, por isso, cuidado. Quando o próprio IBAMA ou a Polícia Federal não tem como apreender esses equipamentos, caminhões, tratores, enfim, outras coisas, eles ateiam fogo para que essas pessoas que estavam utilizando esses equipamentos, né, e que esses equipamentos não sejam utilizados para continuar, por exemplo, destruindo florestas, entre outras coisas, né, garimpagem ilegal, também a destruição da floresta, madeireiros e tudo mais. Mas tem aí que ter o direito de defesa para saber se exatamente uma coisa é ilegal ou ela é legal. Nesse vídeo aí você vai entender o que o Bolsonaro conversou aí com acho que foi um senador, um deputado. Vamos ver aí, no vídeo a gente vai ver já. Meus amigos, estou ao lado do presidente Bolsonaro e a mensagem que eu quero que ele mande para Rondônia agora é sobre o que está acontecendo, especialmente no município de Cujubim e Espigão. Presidente, estão queimando caminhões, tratores, pessoal do meio ambiente, do IBAMA. Ontem o ministro Ricardo Salles, meio ambiente, veio falar comigo com essa informação. Ele já mandou abrir um processo administrativo no meu lugar para apurar realmente a responsabilidade disso aí. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém não, nada. Maquinário, trator, caminhão, seja lá o que for.
Não é esse procedimento, não é a nossa orientação, ok? Obrigado, presidente. Não significa apoiar ilegalidades. Significa cumprir a lei. Quem cometeu erro, responda na forma da lei. Não destruir o patrimônio. Presidente, obrigado. Tamo junto. Obrigado. Tá certo, porque esse patrimônio também, a não ser quando o pessoal não consegue retirar lá do centro, do meio da floresta, né? No meio da floresta, esse tipo de equipamento para trazer aí, que pode ser revertido em favor da própria sociedade, tratores, caminhões, entre outras coisas que o pessoal aprende nessas atividades irregulares aí no centro do país. Bom, e o PSDB está encomendando uma pesquisa para avaliar a possível mudança aí do nome do partido que está tão desgastado, né? PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. E quem está encabeçando é o governador Dória, que quer mudar aí o nome do PSDB, não sabemos ainda para qual nome, qual seria a nova sigla da Social Democracia Brasileira. Certo? E lá nos Estados Unidos, o primeiro candidato homossexual de 37 anos vai disputar aí a Casa Branca nas próximas eleições. Está aí o cidadão, 37 anos, primeiro prefeito homossexual de 37 anos, vai disputar aí a Casa Branca nas próximas eleições. A ANAC contesta a concessionária que apontou risco nas operações do aeroporto aí Santos Dumont. Você está vendo aí as imagens, aliás, bonito, né? Rio de Janeiro, mesmo apesar de tudo, continua lindo, né? Olha só que bela imagem, né? Bom, passageiros do carro fuzilado pelo Exército lá no Rio de Janeiro relatam rajada com o carro parado. Isso aí foi exatamente um erro grosseiro, né, do Exército Brasileiro, né, Arthur? Do Exército Brasileiro, que aliás não foi do Exército, foram de militares, segundo o próprio presidente, e dá para concordar, pessoas que não estavam aptas para fazer esse tipo de função, e a gente viu o que aconteceu. Foram 80 tiros no veículo, não no cidadão que acabou falecendo, né? E passageiros do carro fuzilado relatam rajada com o carro parado. Tem esse vídeo aí de 3h42, para você que não sabe da história ainda, né? Você fique por dentro do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde 9 militares continuam presos. 9 militares continuam presos nessa ação desastrada, desastrosa, e só não foi pior, segundo o próprio pessoal do Exército, porque o pessoal não era muito bom de tiro, porque afinal de contas, né, 80 tiros, criança, mais 2 ou 3 pessoas dentro desse carro e apenas, entre aspas, por apenas uma pessoa morreu nessa abordagem desastrosa. Michele, a amiga Luciana e a criança entraram no banco traseiro do carro. Evaldo foi dirigindo. Sérgio sentou no banco do carona. Toda vez que meu genro tinha que ir pro lado de São João de Meriti, ou pro lado da onde a gente mora, ele sempre passava por ali, que ali é o caminho mais curto que tem. O carro saiu do bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. O destino era a cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um percurso de 17 quilômetros, interrompido 2 quilômetros depois de começar. Me lembro que a gente estava assim, reto, né? Quando a gente virou numa curva, não tinha vestígio de blitz nenhuma. E quando a gente adentrou na estrada que estava o Exército, aí foi quando o Exército começou a metralhar a gente. Ele foi o primeiro que morreu no meu ombro, tá? Aí, primeira rajada de tiro. A gente não tem muita reação, só tentar reanimar porque ele estava no volante. Tentando reanimar ele, batendo no carro dele. Mas preocupado fiquei, entendeu? Mas ele já estava caído, morto. O carro perdeu a noção. Eu consegui parar o carro, porque eu não estava em alta velocidade. Eu tirei o freio de mão, desliguei o carro e o tiro comendo. Quando a gente parou, os tiros cessaram. Foi na hora que ela teve a reação de abrir a porta do carro e a gente saiu. Aí veio um morador da área ali, né, e foi tentar socorrer o meu genro. Quando bateu na porta aqui, eu abri a porta e começou de novo a rajada de tiro. Aí fui me escondi debaixo do painel do carro. Foi onde eu vejo aqui atrás das minhas costas, de raspão. A gente correu para uma casa de uma vizinha lá que a porta estava aberta e entramos. Tava fazendo almoço, aí de repente escutei os tiros e os pessoal gritando. Vim aqui no portão, aí gritei, corre, corre, porque eu vi todo mundo apavorado, sem saber para onde ir. E aí o garotinho veio também, a criança chorava muito.
Quando a gente ficou lá dentro, a gente continuou ouvindo os barulhos dos tiros, a gente não saiu. Pararam na segunda rajada depois de bastante tiro. Aí foi que eu percebi que eu estava baleado, eu abri a porta e saí correndo. A Polícia Civil afirmou que o carro foi atingido por 83 tiros de fuzil. Este vídeo começa a ser gravado quando o exército dispara os últimos tiros. Sérgio sai do carro. Baleado, ele corre em busca de ajuda. Os tiros chegaram no padrasto da Luciana, o Sérgio, e no morador, que foi tentar ajudar, foi depois que a gente saiu. A gente já tinha saído do carro. O homem que ajudou a família se chama Luciano. No mesmo vídeo, ele aparece logo depois que o Sérgio sai do carro. Caído no chão, atingido por 3 tiros de fuzil. Uma bala perfurou um dos pulmões. As outras 2 feriram o ombro e o braço. A mulher Daiane, grávida de 5 meses, tenta ajudar o marido Luciano. Os militares se aproximam. Ela levanta os braços. 4 militares chegam bem perto de Luciano, que continua deitado no chão. Até o final da gravação, apenas Daiane aparece nas imagens socorrendo Luciano. Luciano está em coma e corre risco de vida. No mesmo vídeo, a mulher de Evaldo aparece se aproximando do carro depois que os tiros cessaram. Ela se aproxima do veículo, para bem em frente ao marido morto. Destruiu a minha família, destruiu o meu sorriso, destruiu a minha força de viver, destruiu a minha autoestima. Desastrada e desastrosa, né? E esse cidadão, tal de Luciano, morreu nessa quinta-feira lá no Rio de Janeiro. Ele que foi atingido aí por 3 tiros, um perfurou o pulmão, o outro braço, o ombro, enfim, né? O Rio de Janeiro, aliás, né, é uma atrás da outra. A gente já vai chegar, depois de sair aí da enchente da semana passada, onde várias pessoas morreram, a gente já teve logo na sequência essa história aqui do Exército metralhando esse carro com mais de 80 tiros, 83 para ser exato, e já logo na sequência Muzema. Muzema, poder paralelo, atuando onde não existe governo, né? Só para fazer um resumo, estamos aqui na quinta-feira, mas falando a respeito das notícias aí de segunda, porque estamos fazendo o resumo da semana, até na quinta-feira já eram mais de 19 mortos nesse desabamento desses 2 prédios, onde mais 2 serão demolidos. Muita gente vai perder aí a economia de uma vida toda para o poder paralelo, né? A milícia lá no Rio de Janeiro. E o que chama atenção é que ninguém faz nada, né? O governo do Rio de Janeiro, você acha que não sabe do que está acontecendo por lá? A polícia militar lá do Rio de Janeiro, o próprio exército não está sabendo o que está acontecendo com esse poder paralelo dos milicianos lá no Rio de Janeiro? Isso precisa ter um fim, né? Bom, e tem ainda mais 5 ou 7 pessoas desaparecidas nessa desgraça, esse é o nome correto, que aconteceu lá nesse desabamento em Muzema, lá no Rio de Janeiro. É uma desgraça atrás da outra lá no Rio de Janeiro, né? Pelo menos a parte política, pelo menos por enquanto, está aí relegada a segundo plano. Temos aí várias coisas acontecendo, praticamente é um policial que morre todo dia lá no Rio de Janeiro, tráfico de drogas, tráfico de armas, poder paralelo, milícia, enfim, os bandidos de colarinho branco, né? Os deputados, tem lá também governador que está preso, tem aí pessoal do judiciário envolvido também lá no Rio de Janeiro. Olha, se for parar para pensar, meu Deus, hein? Bom, seguindo por aqui, trazendo agora as coisas aqui para Campinas, né? A cidade de Campinas vota a suspensão da identificação de carros do transporte aplicativo, que aliás não foi aprovado. Temos aí, Câmara Municipal de Campinas, o caso do Uber ainda não está legalizado aqui na cidade de Campinas. Outros aplicativos sim, mas o Uber ainda não na cidade de Campinas, pelo menos durante esta semana, né? Trazendo aqui, o governo prepara pacote para destravar aí 20 bilhões a ruralistas. Essa é uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro para destravar aí, né, para facilitar a vida do ruralista, do agronegócio aqui do Brasil, que está levando aí a economia brasileira nas costas já faz um tempo, né? O governo prepara um pacote para a queixa dos caminhoneiros. Afinal de contas, temos aí esse impasse que foi resolvido essa semana com uma conversa entre o ministro Paulo Guedes e também o presidente Bolsonaro, explicando o porquê
do aumento dos combustíveis, porque como é feito aí a composição do preço do combustível aqui no Brasil. E a gente tem queixa não só do óleo diesel, não. A gente tem queixa também que em pleno início da safra da cana-de-açúcar, do álcool, do etanol aqui no Brasil, o preço está aumentando. Era para baixar, está aumentando. Tem alguns postos aqui na cidade vendendo etanol a mais de R$3. O preço era para estar R$2,49, R$2,39, R$2,29, né? No auge aí da safra. E o pessoal aumentando para quase mais de R$3, inclusive. E gasolina mais de R$4 já faz um tempo, né? E o governo está preparando um pacote para a queixa dos caminhoneiros, vai trazer aí um certo financiamento. Não foi de um agrado geral, mas as estradas vão receber aí uma atenção especial, segundo o próprio presidente, para que o desgaste dos veículos seja bem menor. É uma facilitação aí para o pessoal ter um capital de giro, para trabalhar mais sossegado, esse tipo de coisa, né? Por outro lado, o governo muda a compra de remédios sob demanda judicial. Isso aqui é um assunto importante também, a respeito de remédios de alto custo, né? Onde você só adquire remédio de alto custo se você tiver aí demanda judicial. Essa é uma vergonha brasileira. As pessoas deveriam ter acesso a qualquer tipo de remédio, porque afinal de contas ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe ficar com uma doença de difícil tratamento ou da impossibilidade aí do tratamento, simplesmente para o alívio das dores, entre outras coisas que acontecem. A gente sabe, existem doenças incuráveis que a pessoa pelo menos mereceria aí uma qualidade melhor na sua vida nesse tempo curto que resta para essas pessoas com essas doenças, né? E o governo está mudando aí a compra de remédios sob demanda judicial, espero que para melhor. Bom, trazendo mais um vídeo para você. Tivemos aí durante esta semana também o incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Começou a ser construída em 1165, demorou 200 anos para ser construída. Em apenas aí 10 horas, mais de 860 anos da história do mundo, praticamente, virou cinzas lá em Paris. E o presidente francês promete reconstruir a Catedral de Notre-Dame após incêndio em 5 anos. O pessoal disse que vai ser meio difícil. Essa catedral, que demorou aí, como eu disse, mais de 200 anos para ser construída, segundo os especialistas, para ter aí uma reforma que chegue bem próximo, porque afinal de contas tudo aquilo lá foi escaneado, né? Centímetro a centímetro, graças aí à nova tecnologia, e poderá sim ser reconstruída, mas o tempo vai ser muito maior, de 10 a 15 anos, segundo os especialistas. Vamos ver essas imagens tristes. Muita gente ficou chocada, obviamente, quem conhece um pouco da história a respeito desse incêndio lá em Paris, num dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Vamos ver. O templo de 8 séculos, devastado por um incêndio, sobreviveu com danos. 2/3 do teto desabaram. O pináculo foi perdido. Ele estava lá desde o século XIX. Mas o apoio para a reconstrução veio tão rápido quanto a velocidade do fogo. Em um dia, 750 milhões de euros, mais de 3 bilhões de reais, foram prometidos para ajudar nesse trabalho. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais. Et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons... Certo, então a gente viu aí que em menos de 24 horas, mais de 3 bilhões em dinheiro, aqui em reais, né, já foram prometidos para a reconstrução aí da Catedral de Notre-Dame. Bom, seguindo por aqui, a CCJ aprova texto da PEC do Orçamento Previdência, fica para a próxima semana, a discussão eterna, juntamente com a turma do Quanto Pior Melhor, que estão lá enchendo a paciência. Quem acompanha sabe do que eu estou falando, né? Bom, com mais de 322 mil casos no país, dengue tem alta de 29% em 2 semanas. Quem acompanha aqui o programa sabe que tempos atrás a gente sempre traz aqui o infectologista Arnaldo Gouveia para falar não só de dengue, mas para falar de chikungunya, para falar de febre amarela, enfim, doenças infectocontagiosas. E ele levantou essa bola muito tempos atrás. Você vai ver só
no final do verão, início do outono, a quantidade de casos que vão dobrar, triplicar aqui na região sudeste, aqui onde nós vivemos, né? Na região aqui da Grande Campinas, região do Polo Têxtil, onde abrange uma grande quantidade de pessoas e de cidades conurbadas também, ok? Vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente continua com o resumo aqui do que mais importante aconteceu durante a semana aqui na nossa cidade, região e também no Brasil, aqui no Sociedade Política e Negócios, SPN TV News, aqui pela RPTV. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com SPN TV News, fazendo o resumo da semana curta, né, Arthur? Semana bem curta, estamos aí com o feriado da Páscoa, hoje quinta-feira, fazendo o resumo desta semana. Esse programa vai ao ar aí na sexta e sábado, certo? Sexta e sábado, para você ficar sabendo das coisas que você, por acaso, não ficou sabendo. Por exemplo, o assunto da semana foi a respeito da censura à revista Cruzoé e também ao site O Antagonista, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e também o Alexandre Moraes, né? Então isso deu um maior quiprocó em todos os jornais. Quem não estava sabendo, ficou sabendo, né? Foi um tiro no pé do Supremo Tribunal Federal, que eles estão tentando esconder o que... A gente sabe, né? Mas mais ou menos explicitamente não sabemos, né? E então teve aí esse problema com a revista Cruzoé e também o site O Antagonista. Então, quem não estava sabendo, procurou saber, se informar a respeito do que estava acontecendo com essa censura que veio de cima para baixo do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu tenho aqui, o Toffoli defende censura na reportagem que revelou o seu apelido aí, a esses sites, né? A Cruzoé e também a Antagonista, né? Que é o amigo do meu pai. O amigo do meu pai era o ex-presidente Luiz Inácio. E o amigo do amigo é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que na época era advogado-geral da União. E algumas coisas aconteceram nessa época. Tem aqui algumas informações. O inquérito desgasta a gestão Toffoli e afasta o Supremo do papel moderador, né, garantidor da nossa Constituição. Postagens de investigados pelo Supremo são pregação contra o Estado de Direito, entre outras coisas. É o assunto da semana, essa história da Cruzoé e também do site O Antagonista. O ministro do Supremo censura sites e manda retirar a reportagem sobre Toffoli, é o que a gente está falando aqui no nosso programa Sociedade, Política e Negócios. Seguindo por aqui, paramos aqui a respeito do Museu de Nova York, que recusou sediar evento em homenagem ao Jair Bolsonaro, né? O pessoal ainda está meio ressentido a respeito da eleição do presidente Bolsonaro, porque, afinal de contas, ele está representando a direita aqui na América do Sul, do mesmo jeito que o Donald Trump representa a direita lá na América do Norte. Então, o pessoal une uma coisa com outra e não estão aí a fim de
né, sediar evento em homenagem ao presidente Bolsonaro. Petrobras corta apoio a 13 projetos culturais, incluindo festivais de cinema, música e teatro. Essa foi uma promessa do presidente Bolsonaro, além de não patrocinar mais clubes de futebol, entre outras coisas, ter um cuidado todo especial para colocar o dinheiro do pagador de impostos, que no caso é eu, você, são aqui a população brasileira, para saber exatamente se é de interesse da população esses festivais de cinema, acredito até que possam ser, música e teatro. Mas essa história da Lei Rouanet, essa história de órgãos do governo, estatais, patrocinando aí muita gente que de repente está se locupretando com o dinheiro público, não está pegando legal e vai ter que ter agora todo um cuidado especial para sair dinheiro da Petrobras, sair dinheiro do Banco do Brasil, sair dinheiro da Caixa Econômica Federal para incentivar certas peças teatrais, certos músicos e certos projetos cinematográficos aqui no Brasil. Ministro do Supremo censura site, já falei a respeito disso aqui também. Proposta do governo prevê aí reajuste de 4,2% para aposentados em 2020. Aqui na cidade americana temos a foto aí do Raul Brizola Júnior, morreu jovem aos 65 anos. Ele que trabalhou durante muito tempo aqui na Câmara Municipal de Americana, deixa saudades, muito bem relacionado aqui com o pessoal da cidade. Morreu aos 65 anos, Raul Brizola Júnior, aos 65 anos de idade. Bom, mais um problema acontecendo por aqui, o viaduto principal que dá acesso à cidade americana pela rodovia Anguera, esse que você está vendo aí, ele foi detectado aí que ele está cedendo em uma das alças, né? O que aconteceu mais ou menos lá na cidade de São Paulo, quer dizer, não foi do mesmo jeito, mas é mais ou menos a mesma preocupação. Então, o pessoal da CCR esteve por lá, o pessoal da cidade, fazendo uma averiguação e detectaram realmente que está cedendo a alça do lado esquerdo que você está vendo aí, certo? Do lado esquerdo, que não está aparecendo aí no seu vídeo. Mas exatamente, já temos aí o pessoal fazendo a sustentação e esse viaduto vai ficar aí 60 dias interditado aqui na cidade americana. Caiu aqui o meu aparelho, está ouvindo normal aí, né? Beleza. Caiu aqui mas já foi recuperado. 60 dias vai ficar interditado esse viaduto, um dos principais aqui da cidade de Americana. Então agora é uma confusão para entrar, é uma confusão para sair da cidade, o pessoal tem que ter paciência porque vai demorar, são 60 dias. Bom, volume de mensalidades a receber cresce nas universidades, né? Muita gente está devendo aí para as universidades, muita gente está devendo para o governo também, no FIES, que é um programa do governo, onde os universitários cursam aí a faculdade, quem paga é o governo, e depois, lá na frente, quando você estiver trabalhando, você repõe aí o dinheiro para o governo. Só que muita gente não está conseguindo trabalho depois de se formar. E aí começa esse problema a acontecer. Volume de mensalidades a receber cresce nas universidades e cresce também para o governo que financiou muita gente, ok? Bom, pela primeira vez em 15 anos, o salário mínimo não terá aumento real. Tempos atrás, a gente tem um gráfico, né, do crescimento aí do salário mínimo que poderá acontecer até 2022, a proposta para 2021, proposta para 2020 e proposta para 2022. O cálculo do salário mínimo era feito em cima da inflação e também do PIB dos últimos 2 anos, fazendo aí uma fórmula que sempre o reajuste vinha acima da inflação. Então, somente a inflação daqui para frente nessa proposta aí do governo. Ok? Seguindo por aqui, para Paulo Guedes, Bolsonaro agiu ouvindo as ruas ao interferir aí no preço do combustível, que no final das contas, depois do pessoal conversar, esse é o Paulo Guedes, o pessoal conversar, escuta aí, Bolsonaro, a composição do preço é feita dessa maneira, não é exatamente desse jeito que você pensa, porque você não sabe de economia, quem sabe de economia sou eu, mais ou menos é o que eu imagino que tenha acontecido com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes. Resultado, aumento do combustível de 10 centavos aí das refinarias, aí para as distribuidoras nesta quinta-feira, ok? Quarta para quinta-feira. Senado arquiva a CPI da Lava Toga, mas poderá voltar porque o Alcolumbre, que é o presidente, é pressionado e recuou. Abusos na blitz do Supremo desgastam ainda mais o tribunal. Tudo porque aquela história do Toffoli e do Alexandre Moraes que estão aí
fazendo o papel da Polícia Federal, fazendo o papel aí do juiz, quer dizer, estão jogando bola aqui, né, pessoal, batendo escanteio e correndo para a área para cabecear e fazendo o gol, né? E ainda decretando aí o final do jogo. É mais ou menos o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. Essa história não vai acabar bem. A Justiça Federal anula a concessão do passaporte diplomático para o Edir Macedo. Lembrando que esse passaporte foi concedido pelo ex-presidente em 2006, depois foi renovado pelo próprio ex-presidente Lula e depois renovado mais uma vez aí, perdão, pela ex-presidente Dilma, né? E agora foi revogado. Porque afinal de contas, todo respeito aí ao Edir Macedo, mas ele não representa a nação brasileira para ter um passaporte diplomático. Ele representa aí as pessoas da sua igreja, enfim, uma pessoa muito benquista no meio evangélico, até aí nada demais. Mas ele não representa a nação brasileira para ter um passaporte diplomático. Aliás, vários já tentaram, né? Passaporte diplomático, ele traz algumas benesses. Por exemplo, você pode passar direto na alfândega, não tem que abrir a sua mala para ninguém, porque afinal de contas você é um diplomata, você está a serviço de uma nação. Não é o caso, né, Edir Macedo? Bom, a respeito do Toffoli, ainda o Estado de São Paulo estava trazendo aqui, Toffoli ignora Dodge, que é a Raquel Dodge, do Ministério Público Federal, e prorroga por 90 dias inquérito sobre ofensas. Continua a briga aí entre os poderes. Senador quer impeachment de Toffoli e de Alexandre Moraes. Vai vendo onde é que a coisa está chegando. E por aqui também o Alckmin depõe na Polícia Federal sobre cartel internacional de trens. O Alckmin, perdão, que até então estava envolvido em algumas coisas, mas dessa maneira, com Caixa 2, né? Caixa 2 aí, levando dinheiro para a sua eleição, para a sua campanha política, inclusive teve aí 40 milhões bloqueados pela Justiça. O pessoal tem dinheiro, né? 40 milhões aqui, 20 milhões ali, não sei se de repente tem tudo isso, mas a determinação foi para que isso fosse bloqueado. Bom, o inquérito de Toffoli possui excessos e irregularidades, dizem os advogados e juristas, né? Por aqui a CCJ encerra debate sobre a Previdência, volta na próxima terça-feira, aí sim para acontecer a votação. Uma briga de pessoas que não estão aí, que o Brasil saia rapidamente desse buraco. Esticaram mais uns dias, mais aí um final de semana e na próxima semana tudo vai acontecer. Você pode colocar aí, pode anotar, porque essa reforma da Previdência vai ter que sair de um jeito ou de outro. O pessoal querendo ou não, essa reforma da Previdência vai ter que sair. Pelo menos é quem te torce para que isso aconteça. E é o que a gente está vendo que vai acabar acontecendo. Ok? Falei agora há pouco a respeito do arquivo digital que vai ajudar na reconstrução da Catedral de Notre Dame. O imóvel foi escaneado centímetro a centímetro por pesquisador belga. Olha só que interessante, né? Você imagina essa desgraça que aconteceu lá com a Catedral de Notre Dame, mais de 800 anos de história, quase que consumidos totalmente aí por um incêndio. Mas graças a um pesquisador belga, Arquivo Digital vai ajudar na reconstrução da Catedral de Notre Dame. O imóvel foi escaneado centímetro a centímetro, ok? Olha só, aqui na nossa região, aqui no Jardim América 2 e Antônio Zanaga, são os bairros com mais casos de contaminação aí pela dengue. São 58 casos aqui no Jardim América e 42 aí no Antônio Zanaga, respectivamente. E mais, né, se você começar a puxar nas cidades aqui do interior do estado de São Paulo e também outras cidades do Brasil, você viu que de repente a coisa está aumentando. Olha só aqui. Cidades da região já registram quase 5 mil casos de dengue aqui na nossa região. Só na cidade de Campinas são mais de 3.500 contaminações, né? Dengue avançando. Todo mundo sabe o que tem que fazer, muita gente não faz. Muita gente não faz, né? Bom, vamos seguindo aqui com o SPN TV News para a gente encerrar o programa de hoje. Já estamos quase no horário, né? Final de semana prolongado. Aliás, muita gente saindo nessa quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, são 4 dias aí. Aumento aí considerável nas estradas que cortam aqui a nossa região. Então, toda atenção é pouco com esse aumento aí de veículos aqui na região onde temos aí a rodovia Anhanguera, a rodovia dos Bandeirantes, entre outras, SP-304 também.
Falei agora para você, agora há pouco, a respeito aí, olha só, o preço médio do diesel no Brasil, mesmo com todo o aumento, com todo o descontentamento dos caminhoneiros e outras pessoas que utilizam o diesel, está 14% abaixo da média mundial, né? Uma notícia super legal, a Toyota anuncia a fabricação do Corolla híbrido flex na fábrica aqui de Indaiatuba, ou seja, motor a gasolina, álcool e também motor elétrico. Muito legal, né? Toyota anuncia a fabricação do Corolla híbrido flex na fábrica de Indaiatuba. Três matrizes, né? O álcool, também gasolina e também a energia elétrica. E você que de repente está aí pensando em comprar ovo de Páscoa, uma dica para você. Atenção sempre redobrada. Por quê? A diferença nos preços de ovos da mesma marca de um estabelecimento para outro estabelecimento chegam aqui a 83% de diferença maior, né, contra você aí consumidor. Agora, quer saber de uma coisa? Sabe quanto custa uma barra de chocolate por aí? Em torno de 30, 35 reais. Chocolate de primeira linha, né? Chocolate, né, de marca e tudo mais. Agora o pessoal vai fazer um ovo de Páscoa com 300 gramas, 250 gramas, 50 reais, 60 reais. E, aliás, não tem nada a ver com a Páscoa, essa história do ovo de Páscoa. O ovo, sim, renascimento, entre outras coisas, né? Deixa um pouquinho. Faz aí uma graça especial para os seus filhos, para os seus parentes, um almoço legal. E aguarda a segunda e terça-feira da próxima semana para você ver esses ovos de Páscoa que estão custando aí de 50 a mais de 100 reais. É uma coisa mais ou menos tradicional. O preço que vai estar aí segunda, terça, quarta-feira da próxima semana. Despenca mais de 50% com certeza. Agora, enquanto tiver pessoas que pagam, o pessoal vai cobrar, certo? É isso aí que está acontecendo. Bom, chegando ao final aqui do nosso programa Sociedade, Política e Negócios, acho que o mais importante aconteceu, a gente falou para você, tem um fato que eu deixei aqui para o final, que foi o suicídio do Alan Garcia, ex-presidente do Peru, e que caiu como uma bomba na Odebrecht. Aliás, a Odebrecht, onde ela coloca a mão, é problema, né? Você já tem aí o ex-presidente preso, você tem toda essa história do Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, também do Alexandre Moraes, o envolvimento de pessoas da mais alta cúpula, tanto do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, envolvidas com esse pessoal aqui da Odebrecht. E o Alan Garcia, que já foi presidente do Peru, se sentiu, acho que, envergonhado de estar envolvido nessa história e colocou um revólver na cabeça e se suicidou, né? Alan Garcia, ex-presidente do Peru, caiu aí como uma bomba na Odebrecht, essa história toda. Aliás, lá no Peru, lá como cá também, os últimos presidentes envolvidos até o pescoço em corrupção passiva com o pessoal da Odebrecht. Está acontecendo aqui no Brasil, aconteceu por lá também. Ok? Bom, pessoal, chegando ao final aqui do nosso programa Sociedade, Política e Negócios, programa meio curto, meio enxuto, explicando para você mais ou menos o que aconteceu durante a semana, sempre trazendo aí alguns convidados especiais, né, quando se faz necessário aqui no Sociedade, Política e Negócios. Um ótimo final de semana prolongado para todos, né? Final de semana com Páscoa. Na próxima semana vamos estar de volta trazendo sempre mais informações para você aqui no Sociedade, Política e Negócios, SPN TV News, pela RPTV. Um ótimo final de semana, tchau e até lá.